A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O assunto de hoje é as filhas de Filipe. Muito bem, vamos falar hoje sobre as 4 filhas de Filipe. Está ali em Atos 21:9. Atos 21:9 falam que elas eram virgens e eram profetisas. Elas então formavam uma classe distinta. 1 Timóteo 5:10 dá algumas instruções aí sobre as viúvas. Em 1 Coríntios 7:8 fala que as mulheres elas tinham um padrão de excelência muito alto, acima dos deveres domésticos. Um tempo difícil, onde não havia muitas regras. Então as mulheres elas tinham que ter um padrão de excelência acima dos seus deveres domésticos. As mulheres tinham algumas regras ali ditas por Paulo. E também 1 Timóteo 5:14, eu acho, fala que as viúvas jovens não deveriam se casar. Então temos aí muitas regras para as mulheres, e quando falam que as filhas de Filipe eram virgens e eram profetisas, elas eram então uma classe distinta, estavam acima. O que é então profetizar? Elas eram profetisas. Já falei algum vídeo anterior sobre isso, sobre Miriam e o ato de profetizar. Profetizar é falar inspirado por Deus. Atos 2:17, Atos 19:6, 1 Carta aos Coríntios 14:24-25. Então, falar inspirado por Deus. Falar aquilo que Deus pede para você falar. Você está profetizando. Então, elas pregaram? Fica aí a questão. Então, falar, cantar, inspirado por Deus, isso é profetizar. Então, se elas pregaram, onde e para quem elas pregaram? Para quem elas profetizaram? Para quem e onde? Na igreja? Olha, certamente Paulo havia proibido. 1 Carta aos Coríntios 14:34, Paulo havia proibido esse encargo de ensinar lá na igreja para as mulheres. Em Corinto e também em Éfeso, 1 Timóteo 2:12, era uma prática comum. Então 1 Coríntios 11:5. Elas provavelmente ensinavam e pregavam, profetizavam a um grupo de mulheres. Elas não eram permitidas ensinar aos homens. Estamos falando aqui de 2000 anos atrás praticamente. Estamos falando de uma cultura que até hoje, nos dias atuais, cobre-se o cabelo da mulher com véu, porque é vergonhoso mostrar o cabelo em público. Então é dessa cultura que estamos falando. Paulo já vinha aí com um evangelho libertador. Ele já permitia assim que as mulheres falassem a outras mulheres, permitiam que as mulheres fossem ensinadoras, que trabalhassem com ele em seu ministério. Vamos ver isso mais à frente. Essas mulheres profetizavam e pregavam pelo andar, como eu digo assim, pelo andar da cultura. Elas faziam para outras mulheres essa função. Não lhes eram permitidos ensinarem aos seus maridos ou aos outros homens, tá bom? Acredita-se que as filhas de Filipe, elas pregavam acompanhando aí seu pai em suas viagens missionárias. Elas ensinavam as outras mulheres. Essas mulheres que estavam ajudando, cooperando com o ministério dos homens, eram chamadas diaconisas. Isso mesmo, diaconisas. Existiam para ajudar nos batismos das outras mulheres, ensinando as outras mulheres, também até partindo do pão entre as viúvas. Havia muito serviço na igreja. Ah, mas aí as mulheres não é permitido profetizar. Mas como assim? A Bíblia diz em Atos 2:17. Atos 2:17. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas, ou sobre toda a carne. Os vossos filhos
e as vossas filhas profetizarão. Atos 2,18 também continua, e Joel 2,28 fala sobre isso, vossos filhos e vossas filhas. Não há como segurar o derramamento do Espírito Santo, derramar como água, como derramamento do Espírito Santo, não há como segurarmos isto. Profetas falando, inspirados por Deus, era corriqueiro a falar inspirado por Deus. Você está profetizando. Nos últimos dias derramarei do meu Espírito. Vou falar um pouco sobre esses últimos dias aqui. Esses últimos dias é uma expressão futurística. Gênesis 49:1, Miqueias 4:1, Isaías 2:2 fala de um tempo futuro, nos últimos dias. E agora, Hebreus 1, gosto muito desse texto, que fala que antigamente Deus falava pelos profetas, mas hoje Deus fala através de Cristo, através do Espírito Santo que aponta para Cristo. E esse Espírito é derramado sobre toda a carne, sobre filhos e filhas. Derramarei do meu Espírito. Derramar, como Isaías 57:6, como Salmo 42:4, Isaías 45:8, Malaquias 3:10. Derramar do Espírito. Estamos no tempo do derramar do Espírito. É certo que para as mulheres era proibido que elas ensinassem. Já disse o texto aí, 1 Coríntios 14:34, 1 Timóteo 2:12. Mas profetizavam cumprindo a profecia de Joel. 1 Coríntios 11:5. Algumas profetisas que nós vemos também no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Miriam, que falava inspirada por Deus, Êxodo 15:20. Débora, juíza, Juízes 4:4. Uda, também era uma profetisa, 2 Reis 22:14. Noadia, Neemias 8:14. No Novo Testamento temos Ana, aquela que segurou Jesus no templo, Lucas 2:36. Miriam, Débora, Ana. Profetizar é falar de eventos futuros, é conjecturar, é ensinar, falar sobre influência divina. Então essas mulheres profetizaram, porque eram dignas do derramamento do Espírito Santo sobre elas. Assim como a igreja também é digna desse derramamento do Espírito, é promessa. Segunda parte desse estudo nós vamos falar sobre a função de diaconisa na igreja de Cristo. Essa é a primeira parte, para não ficar em um vídeo muito longo. Segunda parte vamos falar sobre as diaconisas, já que falamos aqui sobre as 4 filhas de Filipe que profetizaram, eram profetisas, tá bom? Segunda parte, vamos falar sobre as diaconisas. Quero pedir a você que se inscreva no canal, deixa aí seu joinha, compartilhe esse vídeo com o seu pastor, com o seu ministro, com o seu líder de célula, com a sua líder também, com a sua pastora, por que não? Compartilhe aí os nossos vídeos. Quero falar também para você sobre o curso Mais Hebraico, onde você vai estar aprendendo a ler, escrever, transliterar o texto em hebraico. Não perca essa oportunidade. O valor é um valor simbólico, um valor muito baratinho, para você ter mais de 5 horas de aula. Você vai aprender a ler, escrever, transliterar o texto hebraico e fazer aí então as suas pesquisas do jeito que você tanto quer fazer na língua hebraica. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Até o nosso próximo vídeo, parte 2. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, parte 2 aí do nosso vídeo. Se você não viu o vídeo anterior, as filhas de Filipe. Então esse vídeo está fazendo sequência àquele vídeo lá, parte 2. Para você que assistiu o vídeo anterior, que nós falamos das filhas de Filipe profetisas, e agora vamos falar as filhas de Filipe diaconisas, onde eu quero frisar aqui
sobre as diaconisas na igreja primitiva. Isso mesmo, um assunto muito interessante, um assunto que muitas pessoas tendem a extravagar esse assunto, mas é um assunto muito simples, muito fácil de ser resolvido, tá bom? Vamos lá, Filipenses capítulo 4, versículo 1, 2 e 3. Vou tirar aqui desse texto algumas palavras, tá? Pra gente ir entendendo o texto, depois eu vou colocar mais textos bíblicos aí pra gente. Como é de costume, não vou fazer um vídeo extenso, mas vou deixar todo o material aí para você ler, para você fazer as suas pesquisas, tirar as suas conclusões. Vou dar os ganchos aí para você estar lendo, pesquisando isso você mesmo em casa. Filipenses 1, tá falando aqui, muito amados e desejados irmãos. Ele expressa aí um afeto, uma peculiaridade com essas palavras. Amados e desejados, assim ele começa aí essa parte da carta, chamando eles de minha coroa, minha alegria. Coroa aqui é um fruto do seu trabalho apostólico, Filipenses 3, 12, 14, mas não uma coroa futurística, uma coroa gloriosa, mas um prêmio presente, tá? Futurista, como em 1 Tessalonicenses 2,19, 2 Timóteo 4,8, Tiago 1,12, 1 Pedro 5,4, Apocalipse 2,10, tá? São coroas da glória, mas Paulo está falando aqui que eles são a coroa, são o diadema, tá aí a foto para você daquele povo lá na Grécia Antiga, né? Eles faziam ali as suas festas nas arenas e ganhavam aí essa coroa. Então eles são esse prêmio presente. Também se refere à igreja de Corinto como um selo do seu apostolado. 1 Coríntios 9, 2, a coroa, o selo, são prova e recompensa do seu trabalho presente. A igreja de Corinto e agora a igreja de Filipos também recebe essa honra, né? A coroa, o emblema da dignidade de um rei, um símbolo de encargo, um símbolo de que Paulo venceu, de que Paulo conseguiu. Um prêmio que é dado aí aos vencedores nas arenas, como eu disse, que 1 Coríntios 9, 25 fala sobre isso também. E um emblema de recompensa futura também, eu já falei. E um ornamento de honra. Coroa, no Antigo Testamento, é ornamento de honra. Provérbios 12, 4, que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Provérbios 14, 24, a riqueza é a coroa dos sábios. E Provérbios 17, 6 fala que os filhos são a coroa dos mais velhos, né? As coroas dos avós. Os netos são as coroas dos avós. E no verso 2, duas mulheres são citadas aqui. O nome delas estão aí. Quem eram essas mulheres? Algumas pessoas dizem argumentos contra, mas o certo é que elas eram líderes, que elas eram ajudantes de frente nas igrejas, na igreja em Filipe, e eram dignas de reconhecimento. Por que isso? Porque mulheres ali. Vamos voltar um pouquinho. Atos capítulo 16. Você tenha tempo, você lê Atos 16, mas eu vou tirar aqui o verso 14 e o verso 40. O evangelho primeiro foi pregado às mulheres, Atos 16, 13. E aí formaram a igreja na casa de uma mulher, na casa de Lídia. E essas mulheres, então, ajudaram Paulo. Vamos chegar nesses versículos aí. Elas eram diaconisas. Verso 3, vamos esmiuçar o verso 3 aqui de Filipenses 4. Peço ao companheiro verdadeiro, tá? Esse peço é fazer uma pergunta, é solicitar em termos iguais, é pedir mesmo, eu quero, mas assim, em termos iguais, vai ser bom para mim, vai ser bom para você, ao companheiro verdadeiro. Verdadeiro daqui, a palavra trair, é justamente chamado. Filemão 1,11, Onésimo também recebe esse título, justamente chamado. E ajude
as mulheres, ou ajude-as. Ajude-as. Ajude essas mulheres que trabalharam juntamente comigo, ou que juntou-se a mim na mesma luta, ou que sustentou juntas a mesma labuta ministerial. Está falando aqui não só de um labor natural, mas uma labuta ministerial. Está falando também no final do versículo do livro da vida, que o nome delas estão no livro da vida, então são cidadãs do céu. De onde vem essa ideia de livro, de nome escrito em livro na cidade celestial. Como nós lemos o Antigo Testamento, em Números, Êxodo, Números mais em Números, tá muito censo, tá? Em Mateus tem, em Lucas tem, censo. Então eles faziam censo, eles buscavam a genealogia das pessoas também, mas eles gostavam de escrever o censo, faziam censo, e esse censo, as cidades tinham ali o nome das pessoas que moravam ali. Tinha um caderninho ali com o nome das pessoas. Se você morava naquela cidade, seu nome estava registrado lá. Não é diferente hoje, tá? Todos sabem aí, alguns que acompanham o canal, cheguei recentemente no Brasil, tive que fazer biometria. Nessa biometria eu falei onde eu morava, onde eu ia votar, transferi o meu título, a cidade que eu iria votar, então é praticamente um censo. Esse censo, então, quando diz que nosso nome está no livro da vida, é que o nosso nome faz parte do censo celestial. Então, Atos 16 também vai falar dessas mulheres, eu vou deixar Atos 16, 13, Atos 16, 14. Atos 16, 13 falam que essas mulheres estavam ali ouvindo e Deus abriu o coração daquelas mulheres para ouvirem Paulo e aprenderem o que ele estava ensinando. É Deus que abriu o ouvido daquelas mulheres. Leia aí Atos 16, 13 para você. Então vamos chegar na palavra aqui diácono. Diácono, no grego 1249, para você que tem o seu dicionário Strong aí, grego 1249. Diáconos, um servo, um ministro, um garçom, executa qualquer serviço, um administrador. Curiosamente, essa palavra vem de dia, que é completamente, e cones, que é poeira. Então, diáconos é aquele que levanta poeira, completamente levanta poeira, movendo-se com pressa para ministrar. O levantador de poeira, o executador de uma tarefa, levantador de poeira. Essa seria a tradução de diácono, aquele que promove o bem e os interesses dos outros, mesmo que com sacrifício próprio. Diácono é isso. Colossenses 1:25, ele ajuda a igreja. Romanos 13:4, são magistrados. 1 Coríntios 3:5, são professores. 2 Coríntios 3:6, são dedicados. Filipe citado no texto era um diácono. E as filhas de Filipe, profetisas, quem sabe diaconisas, que também estavam ajudando o ministério de diácono do Pai. Então, diáconos também são ministros. Cuidava do pobre, repartia os bens. Filipenses 1, 1 Timóteo 3:8, Atos 6:3, Romanos 16:1. Diáconos aparece no grego, então 29 vezes. Vou citar alguns textos aqui para você. Esse vídeo já vai ficar aqui com muita pesquisa. Vou colocar o PDF na descrição para você. Vou citar aqui alguns textos para você. Mateus 20:26, 22:13, 23:11. Marcos 9:35, 10:43. João 2:5, 2:9, 12:26. Romanos 13:4, 15:8, 16:1. 1 Coríntios 3:5, 2 Coríntios 3:6, 6:4, 11:15, 11:23, Gálatas 2:17, Efésios 3:7, Efésios 6:21, Filipenses 1:1, Colossenses 1:7.
Colossenses 1:23, 1:25, 1 Timóteo 3:8, 1 Timóteo 3:12. Há alguns textos. Quando você lê ministros, algumas traduções vão trazer ministros, está ali a palavra diáconos. Em Romanos 16:1, aqui é o ponto que eu quero falar. Diaconisas no ministério de Paulo. Diácono, Fibe, é chamada de diaconisa em Romanos 16:1. Não houve distinção quando Paulo colocou que ela é ministrante, que ela ministra as funções da igreja. Como eu disse no vídeo anterior, pode ser que pela cultura daquela época, 2000 anos atrás, essas mulheres não podiam ensinar a outros homens, mas certamente elas profetizavam e ensinavam a outras mulheres. Mas também o Espírito de Deus dá liberdade a quem Ele quer a fazer o que quer. Romanos 16:3 chama algumas mulheres de colegas de trabalho, ajudantes, sunergás, ajudantes, mulheres ajudantes, cooperadoras, coadjuntoras, o que trabalha com ele na promoção da causa de Cristo, aquelas que Deus emprega como assistentes. Vem de sun, em conjunto, por associação, companhia, semelhança, adição, juntos na integridade. E ergon, ação, fazer, trabalho, ato de trabalhar. Então, sunergás, em conjunto, trabalhando. Sunergás é uma palavra tão importante que ela está em 1 Coríntios 3:9, que fala que nós somos sunergás de Deus, nós somos cooperadores de Deus, trabalhamos em conjunto. E verso 6 e verso 12 de Romanos 16, fala assim que elas trabalharam, copiau, do grego 28:7:2, elas trabalharam. Cita o nome aí de uma mulher, novamente, que ela trabalhou. Verso 6, verso 12. Então, elas trabalharam. Essa palavra aqui também, copiau, fala de ficar cansado, exausto, trabalhar com esforço cansativo, trabalho corporal, sentir fadiga, trabalhar duro, cansar-se, como se estivesse carregando um fardo. Apocalipse 2:3 fala essa palavra trabalhar ou como copiar. E curiosamente, Mateus 11:28, vinde a mim os que estão cansados aqui é copiar, aqueles que trabalham cansativamente, exaustivamente, cansados e sobrecarregados. A palavra sobrecarregados aqui é carregar um fardo, ser injustiçado, como um animal de carga. Sobrecarregado é carregar mesmo, sobre os ombros fardos. Então, elas trabalharam cansativamente, como se estivessem carregando aqui um fardo. E Paulo diz que se gasta e deixa se gastar pelo ministério. Tá aí o versículo para você. Essa foi a mensagem das filhas de Filipe. Terminamos por aqui. Deixo para você, para não ficar um vídeo muito longo, todas as informações que eu falei, que eu passei. E a pergunta que não quer calar: e aí? Você é a favor do ministério pastoral? Você ensina? Você é uma mulher? Como fica isso? Olha, eu creio no poder do Espírito Santo, na profecia de Joel, que o derramar do Espírito Santo vai vir sobre filhas, e já veio, né? Sobre filhas e filhos. E as filhas profetizarão. As filhas falarão inspiradas pelo Espírito Santo e farão diferença na geração em que Deus as colocou para fazer diferença. Creio nisso. Creio no poder do Espírito Santo de Deus para fazer sem distinção o que Ele quer fazer na hora que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer.
Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Não posso deixar de falar aqui nesse vídeo também do curso Mais Hebraico, tá aqui na descrição do vídeo, um curso que eu preparei falando sobre a língua hebraica. Vamos aprender juntos, né? Vou te ensinar lá a ler, escrever, transliterar o texto hebraico. É um curso que muita gente já estava procurando antes, então preparei com muito carinho, está aí na plataforma, um preço, um valor muito acessível, pelas horas que estão ali, pelas apostilas que a gente colocou ali, um material muito bom. Tá? Um material de base mesmo. Com esse material você pode avançar nas suas pesquisas em hebraico. É um prazer poder ensinar aquilo que Deus nos deu com tanto carinho. Já tem aí mais de 10 anos que eu estudo teologia, tem mais de 10 anos que eu estou me aprofundando aí especificamente no Antigo Testamento, na cultura e no contexto judaico, onde eu aprendi o hebraico bíblico. Enquanto morava nos Estados Unidos, lá em Boston, a minha professora chamava-se Mihal Levi, ela era uma israelense, então ela me ajudou muito na leitura, transliteração do hebraico, e isso que eu aprendi ao longo dos anos, eu vou trazer para você, onde eu resumi tudo e joguei lá para você, do jeito que você vai conseguir compreender sim. Naquele curso ali, se você seguir passo a passo, você vai conseguir ler, escrever e transliterar. Quero falar também do meu livro, O Caminho das Águas, todos vocês já conhecem, mas também quero falar do livro que acabamos de lançar, agora no final de 2019, que é Da Porta de Lim até a Nuvem de Glória. É um livro lindo, está excelente, tem mais de 200 páginas, é um livro para estudo, onde vamos falar de Cristo, a glória de Cristo revelada no tabernáculo. Um livro maravilhoso, maravilhoso. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Muito obrigada por estar aqui assistindo os nossos vídeos. Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe esse vídeo no seu WhatsApp. Deixa Deus te usar.